Olá! Hoje o dia nos mercados foi bem agitado, com sinais para todo lado. O Ibovespa acabou fechando quase estável, sabe? Uma quedinha de 0,04% nos 135.250 pontos. Mas chegou a cair bem durante o dia, né? Testou a mínima em mais de um mês. Exatamente, pressionado ali por Vale, Petrobras, nomes de peso. Por outro lado, o dólar, esse deu uma aliviada. Caiu 0,48% para R$ 5,5595. E isso mesmo com o dólar subindo lá fora, né? O índice DXY subiu mais de 0,5%. Pois é, quebrou aquela sequência de altas que a gente vinha vendo. Lá nos Estados Unidos, Nasdaq bateu recorde de novo. Nvidia voando, claro. Impressionante a Nvidia. Virou quase um termômetro para tecnologia e IA, né? Totalmente. Enquanto isso, o S&P 500 e Dow Jones recuaram um pouco. Bom, nossa conversa hoje vai tentar conectar tudo isso, inflação, tensões comerciais, até cripto. O cenário está complexo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aqui e lá fora. E não é só olhar o número, né? É entender as forças por trás. Como a inflação americana, por exemplo. Isso. O CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, subiu 0,3% em junho. É o maior avanço mensal desde janeiro. No ano, está em 2,7%. E tem as tarifas e o Brasil na mesa. Exato. E até, olha só, um alerta sobre possíveis sanções secundárias por causa da Rússia. Tudo isso está no ar. Certo, vamos tentar desembrulhar isso então. Começando aqui pelo Brasil. Essa queda do dólar, o que explica ela, especialmente num dia de dólar forte lá fora? Olha, as fontes, tipo o Bruno Chaine da Nômade, apontam para algumas coisas. Primeiro, realização de lucros. O dólar subiu muito, né? Sim, natural ter um ajuste. Exato. Aí tem também talvez algum ruído sobre flexibilização do IOF, aquele imposto. E talvez uma percepção de que o governo brasileiro está mais firme contra as ameaças de tarifas dos Estados Unidos. Então, uma combinação de fatores internos dando um respiro para o real. Isso. E se conecta com a inflação americana que a gente falou. Esse dado, mesmo sendo o maior avanço mensal desde janeiro, parece que reforçou um pouco as apostas de corte de juros pelo Fed lá em setembro. Entendi. Mas ainda tem dúvida no ar, né? Muita dúvida. Porque as próprias tarifas podem jogar a inflação para cima de novo. Então o mercado fica meio dividido. Essa ambiguidade ajuda a explicar por que o dólar subiu globalmente, mas aqui, com aqueles fatores locais, o real conseguiu esse respiro hoje. Não é uma tendência, mas um alívio pontual, então. Exatamente. Um ajuste momentâneo. Enquanto o câmbio respirava, a bolsa, bom, aí as histórias foram bem diferentes para cada ação, né? Sim, sim. A gente viu altas bem fortes. CVC, por exemplo, disparou, mais de 6%. São Martinho também subiu bem, mais de 3,5%. Marco Polo, Localweb, Cirela, todas em alta. Alguns setores mostrando força. Mas na outra ponta, quedas sentidas. MRV caiu quase 3%. Os dados operacionais não agradaram, né? Pois é, o mercado reagiu direto à prévia operacional deles. E teve Melios, aqui as 3, caindo mais de 5%. Mob também caiu forte. E, claro, Vale e Bradespar, que a gente já tinha mencionado. O que é fascinante observar é isso, né? Como as notícias micro da própria empresa mexem com o papel. MRV é um exemplo claro. Vale e outras do setor sentem mais a commodity a cautela geral. E as altas, talvez, alguma notícia específica ou expectativa para o setor? CVC, por exemplo? Pode ser. Reações a notícias pontuais, ou mesmo uma aposta no setor de turismo. E não dá para esquecer o cenário externo, a força da Nasdaq. Com a Nvidia puxando o bonde. Exato. E até saiu uma nota do Bank of America falando que Nvidia e AMD podem voltar a vender chips de IA para a China. Isso ajuda a animar o setor, né? Contribuiu para o recorde da Nasdaq. Falando em externo, as tensões comerciais e geopolíticas continuam, né? A ameaça do Trump de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros foi formalizada. E teve resposta, né? O ministro da AGU, o Jorge Messias, escreveu um artigo no New York Times. Sim, defendendo a soberania do judiciário brasileiro ali nos casos do 8 de janeiro. Uma resposta direta. E a ABIEC dos exportadores de carne está cautelosa com novos embarques para os EUA. Pois é. E esse quadro geopolítico ficou ainda mais denso, digamos assim. Teve um alerta do secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte. Sobre o que exatamente? Ele mencionou que países como o Brasil, China, Índia,
Eles poderiam sofrer sanções secundárias se continuarem negociando com a Rússia. Nossa! E isso se conecta com as ameaças do Trump também, né? Diretamente. O Trump ameaçou tarifas de 100% se não tiver acordo de paz na Ucrânia em 50 dias. É um tabuleiro bem complicado. Com certeza. E esse clima afetou a Europa também, né? Afetou. O estoque 600 caiu um pouco, influenciado pela inflação dos Estados Unidos, mas também por notícias locais, tipo a Ericsson caindo por causa de tarifas. A construtora Barrett Hedrow também caiu forte lá no Reino Unido. E no meio disso tudo, até os bancos tradicionais estão se mexendo em novas frentes, né? O Citigroup estudando uma stablecoin própria. Olha aí. É mais um sinal de como o setor financeiro está tentando se adaptar, né? Entrando nesse mundo cripto, buscando estabilidade com as stablecoins. Interessante. Então, resumindo o dia, sinais bem mistos. O Brasil conseguiu uma trégua no câmbio hoje. Uma trégua pontual, é bom frisar. Sim. Mas a Bolsa refletiu tanto as preocupações macro, como a inflação americana, quanto as notícias micro das empresas. E tudo isso com essa sombra crescendo, né? Tensões comerciais, tarifas, sanções. Exatamente. A interconexão global está aí, não dá para negar. E a gente precisa ficar de olho em todas essas frentes ao mesmo tempo. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Considerando esse alerta da OTAN sobre sanções secundárias, mais as tarifas que já estão na mesa, como fica a percepção de risco para o Brasil e outros emergentes nos próximos meses? Mesmo que a gente tenha notícias boas aqui dentro, Exato. Mesmo com fatores internos positivos, como essa pressão externa, pode mudar o jogo para os investimentos aqui. É algo para a gente acompanhar bem de perto.